Oi, oi, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao quinto episódio do nosso podcast, o É da Nossa Conta. E hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito comum, o campeão assim que aparece quando a gente fala de começar a investir, que é o medo de perder dinheiro. Eu tô rodando uma pesquisa no momento com todas as inscritas do meu evento gratuito. Eu vou fazer um evento nos dias 11, 12 e 13 de novembro, às 8 horas da noite. Inclusive, para quem não se inscreveu, tem o link lá na bio. Mas eu tô rodando uma pesquisa com todas as inscritas desse evento para entender sobre que momento elas estão com os investimentos e quais conteúdos que vão ser realmente úteis de eu trazer nessas aulas do evento. E tem uma das perguntas dessa pesquisa que é sobre o que impede as mulheres, o que te impede de começar a investir. E disparado, eu tava analisando as respostas, disparado, a resposta que mais apareceu, assim, não tem nem comparação com as outras, foi medo de perder dinheiro. E isso não me surpreende, porque eu trabalho já há mais de 5 anos ensinando mulheres a investir e eu escuto muito isso. Eu tenho medo de investir, sinto insegurança. E eu mesma sentia muito medo antes de eu começar a investir. Vou até trazer um pouquinho disso aqui, porque eu acho que é legal de falar. Mas então eu achei que esse episódio merecia um tema só sobre ele, porque ele está instaurado na cabecinha de muitas mulheres. E o que eu vejo é que existe sim, o que eu vejo na prática, existe sim uma diferença entre a forma que os homens e as mulheres lidam com esse medo de perder dinheiro. Os homens acabam tomando mais riscos em geral, né? A gente tá generalizando com as coisas que eu vejo, que os homens acabam tomando mais riscos nos investimentos. E o que eu acho sobre isso? Que existe um lado bom e existe um lado ruim, mas a gente vai abordar isso ao longo do episódio. Então a ideia aqui é trazer reflexões sobre o medo, tanto reflexões que eu já tive, quanto de coisas que eu li, então vou trazer algumas referências de livros, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer, e também trazer dicas práticas, que é uma coisa que eu sempre trago nos nossos podcasts, de como vencer esse medo de começar a investir. E aí eu já quero começar abrindo com uma frase para alugar um pequeno triplexinho aí na cabeça de vocês, que é essa aqui. Quando o medo de continuar igual se torna maior do que o medo de mudar, é aí que mudamos. Eu acho essa frase muito legal, gente, porque é assim, medo a gente sempre vai sentir. A gente sempre vai sentir medo de fazer coisas novas e etc. Principalmente coisas que são importantes pra gente. O ponto é, a gente deveria ter mais medo de ficar igual, de ficar parada no mesmo lugar, de não tomar atitudes que a gente sabe que vão ser boas pra gente, do que o medo de mudar. E essa frase me norteia muito. Hoje em dia eu tenho muito medo de ficar parada no mesmo lugar, de não evoluir, de não aprender coisas novas, de não melhorar a minha vida. Então sempre que eu tô meio travada, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a investir, enfim, tem muitas coisas que eu tive que enfrentar o meu medo. Sempre que eu tô sentindo essa trava, eu penso, pra mim é mais confortável ficar onde eu tô, certo? Certo, porque eu tô sentindo esse medo. Mas ficar onde eu tô vai me levar para a vida que eu quero ter? Não, não vai me levar. Então, entre o medo de ficar parada, igual, sem evoluir na minha vida, e o medo das coisas que vão vir com a mudança, eu escolho o medo das coisas que vão vir com a mudança. Óbvio, tomando escolhas que são inteligentes, é o que a gente vai falar disso aqui nesse episódio. Então vamos começar com a definição do medo. Eu pesquisei no dicionário e a definição do medo no dicionário é estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Quando a gente lê isso, a gente percebe que o medo, ele não é uma coisa ruim, não tem que ter um juízo de valor sobre o medo em si. O medo, ele é uma emoção, uma reação normal e saudável do nosso corpo, né? Uma reação biológica do nosso corpo. Afinal, a gente foi programado como seres humaninhos para sobreviver. Então, quando aparece alguma coisa que apita ali na nossa cabecinha, perigo, 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 é claro que o nosso corpo vai soltar ali os sinais, a ansiedade, etc. Enfim, não tenho conhecimentos profundos da parte de biologia sobre esse assunto, mas o nosso corpo vai soltar esses sinais e vai ter essa reação que vai fazer com que a gente sinta medo. Então, por um lado, o medo é até bom, a gente precisa parar de classificar o medo só como uma coisa ruim. O medo pode fazer com que a gente evite de cair em muitas furadas, inclusive e principalmente no setor financeiro. Então, se você tem medo de perder dinheiro, parabéns, você está certíssimo. Isso é importante para que você não caia em golpes, para que você não caia numa pirâmide financeira, para que você não faça apostas, por exemplo. Mas esse medo tem que te direcionar a fazer boas escolhas. Então ele tem que te mostrar que você não quer perder dinheiro e aí isso vai te fazer dar um degrauzinho para frente e buscar conhecimento para daí saber investir de uma forma que vai te fazer bem. E não o que a maioria das pessoas faz, que é ficar paralisado.
Então, sentir medo é como se fosse uma rua sem saída. Não vou fazer mais nada, vou fugir, vou me esconder, vou evitar o assunto, vou ficar paralisada, vou postergar ele, vou procrastinar. Não, o medo ele não deveria ser um beco sem saída, ele devia ser uma rua com várias opções. Sentiu esse medo? Ok, agora você vai decidir se você vai buscar mais conhecimento, se você vai buscar a ajuda de alguém, se você vai tomar um primeiro passo com uma quantia menor de dinheiro, por exemplo, falando aqui do aspecto financeiro. Então, sempre que você sente esse sentimento de medo, eu acho importante de fazer essa reflexão. Tá, eu não quero que esse medo seja um beco sem saída. Eu tô vendo que eu tô com medo de X coisa, mas existem soluções para isso, porque eu sei que isso é importante para minha vida. Quais são os próximos passos que eu vou dar para que eu consiga controlar esse medo e tomar daí boas decisões. E eu acho, inclusive, que o medo ele pode ensinar muito para nós mesmos sobre as coisas que a gente valoriza. Então, se você tem medo, por exemplo, de perder alguma pessoa querida, significa que você valoriza essa pessoa. Se você tem medo de perder seu dinheiro, significa que você valoriza o seu dinheiro, porque você conquistou ele, porque você trabalhou por ele. A gente não tem medo de coisas que a gente não liga. Então, ele é um direcionador de coisas que são importantes na sua vida. Acho que o ponto é saber interpretar ele para daí sim tomar boas decisões. Hoje eu, Júlia, me desafio muito pelo medo. Então, se eu tô sentindo medo de uma coisa, ao invés de travar, eu penso, tá, de onde vem esse medo? Para onde esse medo pode me levar? Quais são as decisões que eu posso tomar a partir desse medo? E uma coisa que eu percebi é que toda vez que eu venço esse sentimento de medo, eu aumento a grade de coisas que eu acho que eu sou capaz de fazer. E isso melhora muito a minha autoestima. Então, quando eu sentia medo de investir, ao invés de ficar parada, eu fui aprender sobre investimentos e comecei a investir. E isso fez, quando eu consegui investir, percebi que eu era capaz, porque era muito menos complicado do que eu imaginava, não era nenhum bicho de sete cabeças. Isso me fez imaginar, meu Deus, quais são as outras coisas que eu também não consigo fazer se eu tentar? E fez com que a minha autoestima melhorasse muito, porque eu comecei a ver que eu era assim inteligente, que eu conseguia assim vencer meus medos, que eu conseguia assim transformar determinadas coisas na minha vida. E eu acho que existem medos que são nocivos, que são os medos sobre coisas que você não tem nenhum controle. Então, por exemplo, eu tenho muito medo que X pessoa na minha vida que eu valorizo muito morra. Ou então uma questão econômica. Eu tenho muito medo que a economia do nosso país desande muito. São medos sobre coisas que você não tem controle. Mas tem medos que são úteis, porque são sobre coisas que você consegue controlar. E às vezes a gente consegue transformar um medo nocivo em um medo útil que vai te levar a tomar uma ação. Então, por exemplo, se você tem muito medo que X pessoa venha a falecer, porque você ama muito essa pessoa. É um medo nocivo você ficar pensando nisso, está fora do seu controle, e afinal todo mundo vai morrer um dia. Agora, você pode transformar isso num medo útil, que é, nossa, eu tenho medo de não passar tempo de qualidade suficiente com essa pessoa. Isso você tem controle. Você consegue marcar de sair pra jantar com essa pessoa, de passar mais tempo com ela, de fazer mais atividades gostosas com ela. Ou então, nesse exemplo que eu dei sobre economia, né? Nossa, eu tenho muito medo da economia do nosso país. Você não consegue controlar a economia do nosso país. São coisas que estão fora do nosso controle. Mas aí você pode transformar num medo que é útil. Por exemplo, eu tenho muito medo de não ter uma aposentadoria, ou eu tenho muito medo de não ter uma reserva financeira. Esse é um medo útil, ele está te direcionando para uma coisa que você valoriza, que é ter estabilidade e segurança financeira no seu futuro, por exemplo, e você pode tomar uma ação a partir disso, que é você começar a aprender sobre investimentos e começar a investir, começar a montar uma reserva de emergência, começar a montar a sua aposentadoria. Então esse é um exercício legal também. Quando você está sentindo medo de uma coisa, se pergunta, esse é um medo nocivo sobre uma coisa que eu não tenho controle, ou esse é um medo útil que está me direcionando para uma ação que eu posso tomar para daí eu conseguir direcionar esse meu medo para uma transformação na minha vida. E outra coisa também importante é você refletir de onde vem o seu medo, né? Porque às vezes esse medo, ele não é nem fundado. Então, quando se trata de investimentos, por exemplo, nossa, eu tenho muito medo de perder dinheiro com investimentos. De onde vem isso? Pode ser que você tenha escutado histórias sobre um tio que perdeu dinheiro quando ele estava investindo. Só que aí é importante se aprofundar nisso, porque às vezes esse medo vai acabar te fazendo com que você não invista, sendo que na verdade a história não era bem assim. Então pode ser que na verdade esse tio não soubesse investir e ele estava de fato fazendo uma coisa, tomando uma decisão que não era a melhor, porque ele só colocou lá o dinheiro num investimento aleatório que ele viu alguém recomendando, ele não sabe nem o que significa CDI, por exemplo. Ou então talvez ele tenha falado que ele perdeu dinheiro no investimento, mas não era um investimento, era uma aposta esportiva.
ou era um jogo de azar, ou era uma pirâmide financeira. A gente escuta muitas histórias no mercado, né, de pessoas que perderam dinheiro em X, Y, Z. E as pessoas tratam essas coisas como se fossem investimentos. Mas investimento, gente, pirâmide financeira não é investimento, aposta não é investimento. E a maioria dessas histórias que a gente escuta são ou de pessoas que colocaram dinheiro em apostas, pirâmides e etc, porque elas não tinham conhecimento. Porque quando você tem conhecimento de investimento, é impossível que você caia nisso, gente. Porque você investe por meio de uma corretora, que é segura. Lá tem só investimentos de fato, não tem uma pirâmide ou, enfim, um lugar para você apostar dinheiro. Ou então, de fato, a pessoa tinha colocado dinheiro no investimento, mas ela esqueceu de te citar que ela não tinha se dado o trabalho de nem de sentar por 5 minutos para estudar um básico sobre o assunto. E aí, esses dias eu tava escutando um podcast em que ele falava o que o medo já te impediu de conquistar. Porque a gente tem medo, às vezes, das coisas erradas. A gente devia ter medo de perder boas oportunidades. A gente devia ter medo de ficar paralisada na vida, procrastinando uma decisão que a gente sabe que é importante. A gente devia ter medo de não estudar ou aprender sobre determinado assunto ou tomar determinada ação que a gente sabe que levaria a gente mais perto de um sonho, por exemplo, de um objetivo. E aí, gente, isso é para qualquer coisa. Pode ser de começar a investir, pode ser de começar a empreender, pode ser de falar com uma pessoa que você quer ter um relacionamento e se declarar para ela. Enfim, acho que isso cabe para todas as áreas da nossa vida. Se você não toma uma atitude, você nunca vai ter um resultado. Se você toma uma atitude e vence esse medo, alguma resposta você vai ter. Pode ser que você não esperava, mas alguma resposta você vai ter. E aí existem formas de fazer isso de uma forma bem pensada que diminui os riscos. Porque o que é a vida se não um grande conjunto de riscos, né, gente? Tudo que a gente faz tem um risco. Se você sai para andar na rua, tem um risco. Se você vai comer uma comida, tem o risco dela não ter sido bem lavada pelo restaurante e você pegar alguma bactéria. Então não tem como a gente ficar paralisada. E aí eu tava lendo um livro que chama Pense como um Monge, é do Jay Shetty. Eu gosto muito dele, inclusive eu recomendo super o podcast dele, é muito legal também. O livro vale muito a pena ler também, e ele tem um capítulo nesse livro que é só sobre medo. Para dar um contexto, o Jay Shetty, ele era um monge, ele passou bastante tempo em um monastério, acho que chama, e aí hoje em dia ele trabalha passando os ensinamentos dele por meio de podcasts, etc. Ele trabalha com comunicação, livro e tudo isso, e ele faz entrevistas com convidados e ele fala também a perspectiva dele sobre vários temas. Eu acho super interessante o ponto de vista dele. E nesse capítulo do livro dele, sobre medo, ele fala que a gente tem muito a oferecer ao mundo, mas que o medo e a ansiedade nos desconectam das nossas competências. E eu sempre fico pensando nisso, sobre como tem tanta gente que é muito capaz, que tem um potencial enorme, que poderia se desenvolver muito em determinadas áreas, ou empreendendo, ou dentro da empresa que está, ou nos investimentos, ou na vida pessoal, só que acaba não alcançando esse potencial que a pessoa realmente tem por medo ou por insegurança. Ele fala que o medo transforma a gente em escritores de ficção, porque a gente fica antecipando desfechos que provavelmente nem vão acontecer. Então, às vezes, você fica, nossa, eu tenho muito medo de perder dinheiro com os investimentos. E você fica criando 1000 cenários na sua cabeça. Mas você nem estudou, nem parou um pouquinho para estudar e descobrir que, nossa, existem investimentos que são extremamente seguros. Que você só corre o risco nos investimentos se você quiser, porque não é um 8 ou 80. Enfim, quando você começa a abrir sua mente para isso, você começa a perceber que esses cenários na sua cabeça, eles não eram tão reais assim. Tem até uma frase do filósofo Sêneca, ele fala: nossos medos são mais numerosos do que nossos perigos, e nós sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Eu acho que isso acontece muito com os investimentos. Eu lembro que antes de eu começar a investir, eu sentia muito medo desse assunto. Meu pai já tinha tentado, né, me incentivar a aprender sobre o assunto. Eu ficava, não, eu tenho medo e etc. Eu sempre me esquivava um pouco, me esquivava das conversas, me esquivava dos conteúdos de investimento. Eu tinha medo também de perder dinheiro. Eu sou capricorniana, eu valorizo bastante meu dinheiro. E quando eu sentei para aprender, eu falei, caraca, era um monstro muito maior na minha cabeça do que de fato é. Não é tão difícil de entender quanto eu achava que era. Não é assim 880, roleta russa, todos os investimentos são super arriscados. Na verdade, existem vários investimentos que são super seguros, até mais seguros que a poupança. Então, tinha várias informações que eu não sabia, que quando foram encaixando na minha cabeça, fizeram com que eu parasse de imaginar todos esses cenários e conseguisse tomar decisões que são realmente boas para minha vida.
Eu acho que as principais causas, né, agora falando especificamente de investimentos, as principais causas que fazem com que as pessoas tenham medo de investir são essas daqui que eu vou listar. A primeira delas é a falta de conhecimento. Gente, a gente tem muito medo das coisas que a gente não entende sobre. De fato, se você nunca sentou para entender de fato sobre investimentos e estudar sobre investimentos, não é assistir um Reels no Instagram de 1 minuto, não é assistir um vídeo no YouTube de 5 minutos, é você estudar com uma cronologia, de um jeito que faça sentido, porque quando você pega os assuntos complicados, embaraçados, sem muita ordem, de fato eles parecem confusos. Quando você senta para ou ler um livro, ou fazer um curso, um conteúdo que seja mais estruturado, você fala, nossa, tá bom, eu não precisava ter tanto medo. Não é tão arriscado quanto eu achava que fosse, ou quanto meus pais, ou meus familiares, ou as pessoas que também não entendem sobre o assunto colocaram na minha cabeça, que era, quando você busca conhecimento, você já mata uma boa parte desse medo. Mas você não mata ele 100%, porque vem aí o segundo passo que eu acho que faz com que as pessoas tenham medo de investir, que é não colocar em prática o conhecimento. Se você aprende ali sobre as coisas, mas você não investe de fato, nem que seja 10, 30 reais, você vai continuar com um medinho. Eu lembro que eu, quando estava aprendendo a investir, primeiro eu tive esse medo de ser um bicho de 7 cabeças, de eu perder meu dinheiro, etc. Aí eu fui lá, sentei e estudei. Descobri que, na verdade, existiam investimentos que eram super seguros, que existia uma forma segura de investir e etc. Perdi esse medo em relação à falta de conhecimento, mas ainda assim eu tinha um medo em relação a como seria isso na prática. Nossa, será que se eu transferir meu dinheiro na corretora ele vai sumir? Nossa, será que se eu colocar o dinheiro no investimento eu realmente vou conseguir resgatar ele quando eu quiser? Enfim, tinham vários medos, várias abinhas que se abriam na minha cabeça e que eu já sabia a resposta com o conhecimento, mas que eu só de fato perdi esse medo quando eu coloquei em prática. E mais pra frente eu vou falar, já vou falar um pouco mais sobre essas ações práticas que eu acho que são interessantes de fazer nos investimentos para você perder o medo. Mas eu acho que o primeiro ponto que traz medo é a falta de conhecimento e o segundo ponto é a falta de prática. E também acho que tem muita gente que tem medo por conta dessas histórias que eu falei, história do vizinho, do tio, do amigo e etc. Mas é o que eu falei, geralmente são pessoas que, não sentaram para estudar o mínimo sobre esse assunto, ou então elas não estavam de fato investindo, elas estavam caindo em golpes ou apostas, e quando você investe, não tem como você cair num golpe, numa aposta, se você investir da forma correta, que é por meio de uma corretora, porque lá não tem disponíveis esses tipos de ciladas. Então, quais são algumas estratégias práticas que eu acho que são bem úteis para quem quer perder esse medo de começar a investir? A primeira, como tudo na vida, é reconhecer esse medo. A gente tem que reconhecer que ele existe e entrar em paz com esse sentimento de eu entendi, eu tô sentindo medo porque o meu dinheiro é importante para mim, porque eu trabalho bastante para conquistar esse dinheiro, logo eu não quero colocar ele em um lugar que eu não conheço. Aí vem aquele ponto de o medo não tem que ser um beco sem saída. Tem que ser uma rua com encruzilhadas em que você decide tomar a melhor decisão. Então, tô sentindo medo, ao invés de investir sem ter conhecimento, eu vou ir pelo beco de ir pela rua de investir sem conhecimento, eu vou ir pela rua de adquirir conhecimento e depois pela rua de colocar esse conhecimento em prática. Uma segunda dica é você escrever os prós e os contras de você fazer aquilo. Então, pega um papel ou pega o seu bloco de notas no celular e escreve medo de investir. Quais são os prós de eu começar a aprender sobre esse assunto e tentar investir? Eu vou conseguir montar a minha reserva de emergência, minha aposentadoria, eu vou conseguir alcançar a minha independência financeira, provavelmente eu vou conseguir alcançar muito mais rápido os meus sonhos, meus objetivos. Por quê, gente? Investimento não é milagre, tá? Quem me acompanha sabe muito bem que eu desprezo todos esses anúncios sensacionalistas, né? De fique rápido, rápido, eu sou ostentação e tararã, e promessa milagrosa. Não é esse o meu trabalho. Mas os investimentos potencializam o dinheiro que você tem. Então você trabalha, 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 ganha o seu dinheiro, você vai deixar ele parado, sem render nada, você tinha que ter medo disso, de deixar o seu dinheiro perdendo para a inflação, porque o preço das coisas aumenta ao longo do tempo. Então você devia ter mais medo da inflação, que é você ir no mercado em um ano e com 100 reais comprar X número de coisas, e no ano seguinte ir no mercado e com esses X reais você comprar menos coisas, porque o preço das coisas aumentaram, e o preço das coisas tende a aumentar ao longo do tempo. É só você observar na sua vida, né, que você ia para uma padaria quando você tinha 5 anos de idade e com 2 reais você comprava um monte de balinha, e hoje em dia com 2 reais você não compra nem um clips, não compra nada. Então você devia ter mais medo de deixar o seu dinheiro parado, perdendo para a inflação, por exemplo, ou de não ter uma reserva de emergência,
ou de não ter uma aposentadoria. Então escreve quais são os prós. Ah, tá, eu vou conseguir a independência financeira, vou alcançar mais rápido os meus sonhos se eu tenho investimentos para isso, talvez comprar uma casa no futuro, investir para comprar uma casa, vou dar mais segurança para os meus filhos, se você quer ter filhos ou se você já tem filhos, para conseguir pagar os estudos deles no futuro. E quais são os contras de você começar a investir? Eu sou tendenciosa, eu não consigo ver nenhum contra, eu só consigo ver contra se você vai investir sem ter conhecimento. Mas se você senta para estudar ali o básico que você precisa saber, para mim, na minha opinião, não tem contras. Mas a listinha é sua, você vai lá e escreve seus prós e seus contras, que eu acho que isso vai te ajudar bastante a ter essa noção do que você tá perdendo com essa paralisação. Não sei nem se essa palavra existe, mas com esse sentimento de paralisia que o medo traz. Terceira dica para perder o medo: adquirir conhecimento. Como eu falei, acho que um dos pontos principais, uma das coisas principais que fazem com que a gente tenha medo é não entender o funcionamento de uma coisa, não saber, sentir que é meio que uma névoa ali na sua cabeça. Então senta, estuda o básico de investimentos. Gente, eu sei que é chato, eu sei que parece que é um saco estudar sobre investimentos. Só que assim, tem coisas na vida que, na minha opinião, não são opcionais. Se você é adulta, se você ganha o seu dinheiro, você tem que entender como cuidar do seu dinheiro. Por quê? Não tem como evitar o dinheiro. Ou você está cuidando mal dele, você está evitando, você não está investindo, você está deixando ele parado, ou você está cuidando bem. Não existe não cuidar do dinheiro se você vive em sociedade. A gente usa o dinheiro. Então, na minha opinião, tem conhecimentos que são opcionais. Ah, você quer aprender a fazer crochê? É opção sua se você quer aprender isso ou não. Quer aprender a jogar futebol? É opção sua. Agora, quer aprender a cuidar do dinheiro? Se você quer ter uma vida minimamente saudável, você precisa saber cuidar do seu dinheiro. A mesma coisa com saúde, por exemplo. Você precisa minimamente saber montar um prato saudável, saber os macronutrientes. Enfim, tem conhecimentos que são básicos e que todo mundo deveria ter. E aí parece que quando eu falo que estudar, e aí parece que quando eu falo estudar sobre investimentos, parece que eu quero que você faça com que sua vida gire em torno dos investimentos e que você vai ter que dedicar 3 horas por dia para estudar sobre investimentos. Gente, não é isso. Estuda o básico, pelo menos. Você precisa saber o que significa o tal do 100% do CDI, o que é um CDB, o que é o Tesouro Direto, como investir para sua aposentadoria. Todo mundo tem que ter reserva de emergência e aposentadoria. Não importa se você tem o INSS, não é suficiente. Você precisa ter uma aposentadoria complementar se você quer ter uma velhice saudável sem depender de terceiros. Então, eu não estou pedindo para que você vire a Jedi dos investimentos. É você entender o básico bem feito. E um ponto importante é entender que você vai sentar para estudar isso, você vai levar esse conhecimento para o resto da sua vida. Se você quiser, você não precisa ficar sempre se atualizando sobre investimentos e passar todos os próximos anos estudando sobre o assunto. Não, aprende esses termos básicos, aprende inflação, o que significa um investimento que te protege da inflação, o que significa receber dividendos, enfim, coisas básicas de investimentos, você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, é um esforço que você vai fazer hoje que você vai prolongar ali, porque dificilmente esses termos vão mudar. Eles são a forma com que as coisas funcionam. E aí, é claro, busque fontes de investimento que são confiáveis. Eu, pelo menos, quando fui aprender, já consegui identificar de cara quem era o charlatão. Era só entrar na internet, no YouTube, eu vi o vídeo do cara que estava escrito: você vai enriquecer em 5 minutos vendo esse vídeo. Eu já falava, pronto, é um charlatão. Então, busque pessoas de confiança, pessoas que têm um discurso parecido com o seu, pessoas que têm valores parecidos com o seu. Acho que dinheiro tem muito a ver com isso também. E eu acho que é importante a gente filtrar e selecionar as pessoas que a gente vai escolher para aprender sobre esse assunto. Tem muitas pessoas que eu achava que eram muito boas em conhecimentos técnicos, mas que eu realmente não me identificava com a estratégia delas ou a forma que elas falavam sobre dinheiro, e aí eu preferia acompanhar pessoas que eu confiava. O terceiro passo é você começar a colocar em prática com pouco dinheiro. Eu acho que muitas pessoas se assustam, né? Nossa, eu aprendi sobre investimentos, etc., mas eu ainda me sinto insegura porque eu tenho esse dinheiro guardado e, sei lá, são 100 mil reais guardados, ou são 10 mil reais guardados, ou às vezes são 1.000 reais guardados, enfim. Aquilo é muito para você porque você conquistou esse dinheiro e dá um medo, né? Tipo, tudo bem, eu entendi que esse investimento é seguro, mas eu tô com medo de colocar todo o meu dinheiro, todas as minhas economias lá.
E eu super entendo, porque eu também tinha as minhas economias guardadinhas e eu também tinha medo, mesmo entendendo já tendo estudado, já vendo que eram seguros esses investimentos, eu ainda sentia medo de colocar o meu dinheiro lá na prática. Então, o que eu fiz na época e o que eu recomendo para todas as minhas alunas do curso? Começa com pouco. Então, se você tem 10 mil reais guardado, você tá com muito medo, começa com 100 reais, transfere 100 reais pra corretora, você vai ver que esses 100 reais não vão sumir, aí a partir disso você transfere para o investimento, aí você vai ver que ele tá lá, bonitinho, rendendo, igual como quando você tinha estudado, e aí você vai ganhando confiança e colocando mais dinheiro. Então foi assim que eu fiz com os meus investimentos, foi isso que eu fiz para ter essa confiança. Você pode começar, gente, com 30 reais. Hoje em dia tem investimentos, você pode começar com R$ 1. Então, assim, realmente não é o valor, ele não é um impeditivo mais hoje em dia. Realmente tem investimentos muito acessíveis, que são muito seguros também. Então, pega um pouquinho e vai testando, e aí aos poucos você vai vendo, caraca, não era um bicho de sete cabeças, meu dinheiro não sumiu, meu dinheiro tá rendendo, você vai ficando feliz, e aí você vai colocando mais do seu dinheiro, tá bom? Então começa com pouco, essa é a minha terceira dica prática. A minha quarta dica prática é você diversificar seus investimentos. Então é aquela famosa frase que as avós falavam que é não coloque todos os ovos na sua cesta. Então, nos investimentos existem muitas opções. Como eu falei, não é 880 de ou é um investimento super arriscado ou é a poupança, que eu acho que é a mais segura, mas que na verdade não é, né? Existem várias opções no meio do caminho. Se você diversifica o seu dinheiro, aprende sobre algumas opções, você fica se sentindo muito mais segura também. A minha próxima dica, que agora eu já não sei se é a quinta ou é a sexta, eu acho que é a quinta, é você ter uma rede de apoio. Gente, faz muita diferença, eu percebi isso na prática, porque quando eu comecei a aprender sobre investimentos, eu não tinha uma rede de apoio, minhas amigas ainda não falavam sobre isso, depois eu enfiei esse assunto com ela abaixo e dei aula para todas elas, porque eu comecei o meu trabalho ensinando minhas amigas, né? Mas eu não tinha uma rede de apoio, não tinha nem muitas mulheres falando sobre isso, e nem tô falando só do círculo de amigas, eu não via muitas mulheres na internet falando sobre isso, realmente não existiam grupos de mulheres falando sobre investimentos, pelo menos os que eu tinha acesso ali, né? E eu via que isso fazia muita diferença, porque às vezes eu tava sentindo medo e eu achava que era uma experiência individual. Então, que eu tava sentindo medo porque eu era incapaz de investir ou porque eu nunca ia entender. E se eu tivesse tido uma rede de apoio, eu poderia ter compartilhado isso. Nossa, gente, queria muito fazer meu primeiro investimento, mas eu tô sentindo medo. E aí eu ia receber a resposta delas de: nossa, eu também senti esse medo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ou então, nossa, eu também tô sentindo medo, vamos fazer juntas? Enfim, você percebe que não é uma experiência individual, que não é um problema só seu, que não é porque você é incapaz. E aí você tem esse apoio do grupo para você conseguir vencer esse medo e fazer com que ele não seja aquele beco sem saída. E aí pode ser tanto um grupo de amigas que você chama para começar a investir com você, para começar a estudar junto com você sobre investimentos, vocês trocam informações, ou podem ser grupos mesmo. Então, por exemplo, no meu curso, que é o curso As Investidoras, ele tem uma comunidade de alunas, tem muitas alunas lá e tem toda uma rede de apoio. As alunas fazem postagens, uma comenta na postagem da outra, falam como elas estão se sentindo. Para as alunas que gostam de interação, tem encontros ao vivo. Para as que não gostam, não precisa, dá para interagir só online ali. Ou então, só de você ler uma postagem de uma aluna falando que ela estava sentindo medo e sendo encorajada pelas outras alunas, você mesma se sente confiante ali, se sente menos sozinha. Então, tenha uma rede de apoio. E, inclusive, para as mulheres que querem entrar no curso e entrar nessa comunidade de alunas e ter também essa rede de apoio, as vagas vão abrir no dia 13 de novembro. Pela primeira vez na vida, eu vou fazer uma Black Friday e vai estar com um valor que não tem. O curso não é ofertado por esse valor, assim, nos últimos 2 anos e meio. Realmente vai estar um valor bem descontado. Então, se programem dia 13 de novembro às 7 horas da manhã, porque o desconto vai durar só nas primeiras horas. Então, botem lá na agenda, 7 horas da manhã, dia 13 de novembro. Eu coloquei aqui embaixo um link para vocês se inscreverem no minicurso e serem avisadas também sobre a abertura de vagas do curso. E aí, minha última dica é você registrar seus pensamentos. Então, eu gosto muito de ter um diário que eu escrevo os pensamentos do meu dia mesmo, coisas que estão acontecendo, que eu tô sentindo medo e etc. E eu acho que ele me ajuda muito a processar meus sentimentos, a tomar boas decisões, a rever momentos de vida que eu já passei quando eu releio esse diário. E aí pode ser uma boa opção para você também registrar esse processo de aprender sobre investimentos, etc., em um diário.
Então esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui embaixo vocês podem se inscrever na nossa newsletter semanal, que eu faço um compilado de tudo que foi falado, dou a dica do livro e etc. Também coloquei todos os links de dicas de livro, do mini curso gratuito, do curso, tudo aqui embaixo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever no canal e quem puder avaliar com 5 estrelas eu agradeço muito, porque eu sei que isso ajuda bastante a chegar em mais gente. Eu tô amando fazer o podcast, eu quero muito continuar fazendo, então eu agradeço muito o apoio de vocês.